O nosso Oralcast de hoje será com Daniela Ismael. Ela é formada em Administração e Marketing, né, com MBA na FGV e tem uma larga experiência em gestão de pessoas. E eu estou aqui, seja bem-vinda ao Oralcast. É um enorme prazer e satisfação poder compartilharmos com essa área que cada vez mais é muito importante no dia a dia de quem empreende, principalmente na área da saúde, que é o seu foco. Fala um pouco da sua trajetória, como começou, como foi essa visão que você teve lá atrás, né? Que hoje é um grande sucesso nisso tudo que você representa para a área médica. É para a gente uma alegria, doutor. Muito obrigada pelo convite, contribuir com toda essa audiência do Oralcast, que eu tenho certeza que estão sedentos aí por insights poderosos, que com a sua vivência, nós sabemos que em todos os episódios tem, e a nossa contribuição aqui vai ajudá-los também. Então, eu fui por quase 30 anos executiva de grandes empresas multinacionais na área de vendas e experiência do cliente. E na minha transição de carreira, o que eu procurei? Ajudar com esse conhecimento adquirido ao longo desse tempo, pessoas que não tivessem tanta expertise na área de negócios. E aí, para minha surpresa, logo no meu estudo dessa transição, eu tenho várias amigas, várias pessoas na minha família na área da saúde, e foram os primeiros que me demandaram. Eu já era demandada porque eu fui por muito tempo executiva de uma multinacional hoteleira. E nós sabemos que a área do atendimento da hotelaria é muito similar com clínicas, com hospitais, está muito presente, né? Essa questão do encantamento, do acolhimento das pessoas é fundamental. Eu diria até que mais, porque ninguém vai para um profissional da área da saúde satisfeito. O hotel, pelo menos, você vai lá para relaxar. Mas quando você procura um atendimento odontológico, quando você procura um atendimento médico, muitas vezes existe uma dor por trás, existe uma Verdade. preocupação. Então, o encantamento tem que ser ainda maior para que ele possa se sentir acolhido e em casa. Eu acho que isso aí, essa sua sensibilidade nesta área, que ela é crucial em virtude desse contexto que eu estou falando, eu acho que isso é o que mais me chama a atenção e chama a atenção de todos os que estão nos assistindo, porque é uma forma de mudar um paradigma que até então não existia, principalmente na área médica. São horas esperando fila para ser atendido. Muitas vezes Verdade. você chega numa clínica médica, né? E não tem horário para atender, você chega lá 8 horas. Acho que muitas vezes é uma falta de cuidado com o cliente, e isso tem que ser mudado. E Sim. os médicos estão começando a entender isso também, né, da importância de você ter um atendimento com hora marcada, né, ou que você faça cumprir, né, aquela sua agenda, porque muitas vezes você só não tem aquele compromisso. Então, primeiro, parabenizá-la, né, e com Obrigada. certeza você pode ajudar muitos a como encantar. Eu queria começar exatamente falando sobre como fazer esse encantamento de cliente na vida de cada um empreendedor ou cada consultório, ou cada clínica que estão ávidos por entender como é que funciona. Doutor Alexandre, nós usamos muito a premissa de que a hospitalidade ela está presente em todos os lugares onde existem pessoas, né? E nas clínicas, nos consultórios, como você bem colocou, essa sensibilidade ela precisa ser maior porque muitas vezes é pela dor e não pelo desejo que nós estamos naquele local. Então, quando as pessoas entendem que hospitalidade é servir, tudo fica mais fácil. E quem não gosta de se sentir especial? Então, quando a secretária, que é o primeiro contato normalmente da clínica, ao invés de me tratar como uma carteirinha, como um convênio médico ou como uma doença, um protocolo, ela me trata como uma pessoa e uma pessoa especial, já muda o dia daquele paciente. E eu digo mais, falando o seu nome, O meu nome. é É totalmente isso. diferente quando você é recepcionado e falando o seu nome. Quer dizer, você Isso. já se sente importante, né? É verdade. E eu até
nos últimos anos, tive a honra de fazer alguns cursos fora do Brasil e me chamou bastante atenção o quanto o seu trabalho, dentista, é importante, porque nós sabemos que o sorriso abre portas. Eu gosto sempre de começar já falando sobre isso nos treinamentos, a importância desse sorriso sincero, desse sorriso de fato, com a escuta ativa acompanhando, né? Que é disso que nós todos precisamos, porque na era da digitalização, na era da tecnologia, o que nós mais precisamos é de humanização. E quando a gente leva isso para a clínica, nós percebemos, doutor, que essa pessoa que está ali na porta de entrada, que é o seu cartão postal, que é a recepcionista ou a sua secretária, ela não se sente parte do processo como um todo. Ela acha que o trabalho dela não tem a importância que ele realmente tem. Então, ela negligencia em pontos que são fundamentais, como esse do sorriso, de chamar pelo nome, de se interessar primeiro pela pessoa e depois pelo protocolo. E esses são pontos básicos que começa já a encantar. Quem não gosta, né, de se sentir especial, de se sentir ouvido? Então, todo o nosso treinamento, ele parte desse princípio de que servir é a melhor venda que você pode fazer. E outra coisa que eu acho importante, eu aplico isso no dia a dia, é a forma como você faz essa anamnese detalhada, né? Sentir o que é que o paciente gosta, sentir quais são os prazeres dele na vida. Lógico que você também vai ver a saúde geral dele, a saúde bucal, o que é que ele busca, que tipo de tratamento ele busca, mas você colher, por exemplo, a música que ele gosta de ouvir, porque na hora que você coloca dentro do seu consultório, esse paciente entra e ele tem uma música preferida, uma música predileta, e você coloca aquela música, você cria uma experiência sensorial muito importante. São pequenos detalhes que faz toda a diferença na hora de você conquistar o seu paciente. Encantar é por gesto, carinho, atitude. E a humanização que você fala, que muitas vezes a pessoa ainda não consegue compreender, a humanização é todo o carinho, desde a recepção até o atendimento no consultório. Eu sempre falo que uma vez eu estava com muita dor, né, e tive que ir para um profissional. Quando lá cheguei, era uma urgência, eu não tinha como ficar sentado na sala de espera. E ao ser atendido na recepção, a recepcionista ela não olhou para minha cara. Simplesmente ela perguntou de cabeça baixa meu nome e pediu para eu aguardar, podia sentar para aguardar o profissional. Eu estava com tanta dor que deu vontade de simplesmente a partir dali ir embora. No entanto, né, a minha necessidade era tão grande que eu fiquei ali, mas extremamente desconfortável com o primeiro contato, né, pela falta de empatia com o cliente. E depois que eu entrei, esse profissional, ele tirou 80%, 70% da minha dor, né? E eu fiquei muito feliz. E eu tive que fazer várias sessões. E depois que eu já estava amigo do profissional, eu disse, cara, você foi fantástico, você foi tudo. Mas eu vejo o seu trabalho, eu vejo a sua luta aqui, eu queria lhe dar um feedback. Ele disse, pois não, Alexandre, pode falar. Eu disse, olha, o feedback é que a sua recepcionista, quase no dia que eu estava com muita dor, quase que eu voltava porque eu não tive um bom acolhimento. Mas você foi formidável. Muito obrigado por você dar esse feedback, porque eu tenho um sócio que ele tirou a moça que estava de ASG e colocou na recepção. Mas não é porque ela não pode crescer, ela pode sim e deve crescer, mas você tem que treinar as Treinar. pessoas para aquela função. Então, eu estou falando isso para exatamente você explicar, esclarecer público que está nos ouvindo Uhum. da importância do treinamento. E não é treinar uma vez, uma, duas, três, mas um treinamento contínuo, porque só assim você vai ter dentro de todo o seu ambiente de clínica, de todas as etapas da clínica, uma uniformidade no atendimento. Porque não adianta, se uma tiver treinamento e as outras não, ou se 10 tiver e uma não tiver, isso pode fazer com que todo o seu contexto ele fique comprometido.
É verdade, doutor. O que nós mais observamos no dia a dia da nossa consultoria é que muitas vezes o dentista, o médico, o dono da clínica, ele contrata essa secretária, essa recepcionista dentro da família. Então, ele escolhe ali alguém da família que precisa trabalhar e sem saber se aquela pessoa tem de fato todos os skills, né? Todas as habilidades necessárias para lidar com gente, se ela gosta de pessoas em primeiro lugar, porque todo o resto é desenvolvido, e ele coloca e fica refém daquela pessoa, porque como é da família, ele prefere manter ali o relacionamento familiar do que prestar um bom serviço. E isso hoje prejudica muitas clínicas. E eu entendo, a sua formação é técnica e você sempre procura se especializar, procura se reciclar, mas se a sua porta de entrada, se o primeiro contato já começa com a dificuldade que você teve, somente aquele paciente que é muito persistente é que vai ficar refém do seu tratamento. Muitas vezes você pede as pessoas e nem sabe que elas deixaram de chegar até o seu consultório. Então, é fundamental esse desenvolvimento contínuo e para que isso aconteça, a sua mentalidade tem que ser de empresário. Isso. Quando você começa a enxergar como uma empresa o seu consultório, quando você começa a se enxergar como uma marca, você percebe que você não pode colocar todos os seus anos de estudo, de experiência em jogo através de uma recepcionista mal treinada ou mal recrutada. Isso é muito importante. Mentalidade de dono. Não adianta você ter um profissional que ele não desenvolve bem as suas competências e você querer mantê-lo. Se você treina, faz todos os processos e esse profissional ele não evolui, não adianta você manter dentro do seu contexto, porque isso gera um comprometimento de Toda a equipe. toda a equipe, né? E dos seus processos internos. Então, essa mentalidade tem que existir. E eu sei que muitas vezes, né, existe a razão, né, e a emoção, mas no empreendedorismo, em quem tem empresa, você não pode deixar que a emoção sobressaia, né? Com certeza. Então, isso é um fator muito importante. E com relação às dificuldades que eu acredito que a maioria dos profissionais tem, empreendedores de clínica, as dificuldades em contratar pessoas, né? Como é o seu trabalho com relação a isso? Porque a gente sabe que treinar é muito importante, mas ao mesmo tempo grande sacada é o quê? É a escolha bem feita de pessoas. Sabemos das dificuldades, que é também contratar pessoas, mas que não adianta você contratar por contratar, né? Sim. Sem ter pessoas realmente capacitadas, você não vai conseguir, né, gerir de uma forma eh, organizada todos os seus processos. Então, como você enxerga hoje, né, esse processo de contratação e como você vê a importância da inteligência emocional no âmbito, né, Do do trabalho. trabalho? Fundamental, né? É um pilar que sustenta todo o negócio, o ambiente e até mesmo a pessoa, porque nós, enquanto profissionais, também temos o nosso lado pessoal, né? E se eu não consigo ter todos esses pilares da minha inteligência emocional, do meu autoconhecimento em dia, eu não vou conseguir gerir essa equipe, principalmente ser exemplo para essa equipe. Tudo começa na contratação. Quando eu fiz essa transição de carreira, doutor, eu fundei o método Vencer. Eu acredito muito na ciência e Bacana. acho que tudo a gente precisa realmente se balizar em método, em metodologia, em estratégias comprovadas, né? E o método Vencer é com S mesmo de ser, porque os dois pilares fundamentais de qualquer negócio são os processos e as pessoas, o ser, né? Então, dentro do método Vencer, nós temos a consultoria, onde nós vamos desde o treinamento, desde o recrutamento, ao treinamento, ao desenvolvimento contínuo da equipe, aos processos. Que processos são esses, Daniela? A precificação, o relacionamento com o paciente, o desenho do processo comercial, porque sim, doutor, você vende, uma consulta é uma venda. Se o seu paciente não chega a sentar na sua cadeira, todo o seu conhecimento é enterrado, você não multiplica
todo o seu conhecimento. Então, todo esse processo, desde o primeiro contato até que eu chegue a sentar da sua cadeira, precisa ser desenhado, para que aí sim ela consiga ter um treinamento contínuo. Porque se não tem processo, cada vez que você muda alguém na sua equipe, muda a forma de você atender. E aí, o paciente que já é ali na sua clínica constante, ele fica sem entender. Uai, o que que aconteceu? Será que o doutor Alexandre não faz mais parte dessa clínica? Pede a identidade, pede realmente a referência que nós temos do seu serviço, da sua entrega. Então, é fundamental que você faça desde um recrutamento bem feito, ao desenho do processo que será repetido, porque o encantamento também é a repetição da excelência. A excelência só vem com a repetição, para que essa pessoa que está lá na recepção saiba como ela precisa proceder para que não tenha quebra, porque eu sou muito bem tratada no seu consultório, mas eu não vou morrer de dor na frente da recepcionista que não olhou para mim. É Né? verdade. Então, a gente precisa alinhar todos esses detalhes. E para aquela pessoa que já tem a equipe contratada, que já tem uma equipe de recepção, nós temos o Secretary Experience, que é um curso reconhecido pelo MEC, que a gente fala que é uma mentoria. Porque além de treinar essa pessoa, de trazer todo esse conceito do encantamento dela com a função que ela exerce, do quantas vidas ela impacta através do trabalho dela, nós também ajudamos em toda essa implementação de estratégias já comprovadas em centenas de clínicas pelo Brasil afora. Então, nós acompanhamos essa implementação. É, eu sempre falo que dentro de qualquer ambiente de trabalho, até mesmo dentro de casa, a gente vê a importância da comunicação. Muitas vezes, a falta de uma reunião, hoje, na nossa empresa, por exemplo, toda semana, na segunda-feira de manhã, 1 hora do horário, antes de começar a gente altera o horário, 1 hora a gente vai discutir tudo o que foi na semana com todo o grupo. E por que isso é importante? Porque algo que houve durante a semana que foi fora do padrão, a gente discute, conversa e todo mundo fica sabendo, porque a informação ela fica de uma forma uniforme. E com isso, a cada momento essas reuniões elas têm sido muito, muito importantes para nós, porque hoje todo mundo fica entendendo a nossa comunicação. Então, é um processo que não foi, teve alguma falha, a gente corrige. Então, é muito importante. E a gente achar que vai melhorar o nosso encantamento, vai melhorar o nosso treinamento. Se a gente não tiver uma boa comunicação, eu Não vai acredito fluir. que não vai fluir, né? É. E aí, como você trabalha isso também diante de não só de uma equipe, mas também de quem lidera essa equipe, né? Que eu Sim, digo que é uma comunicação que encanta, porque se todos tiverem um padrão, né? Inclusive a SG, por exemplo, vou dar uma, um insight para vocês. O cafezinho que ela serve hoje tem que uma mensagem maravilha. motivacional, uma mensagem que estimula alguém. Muitas vezes ela não está no dia bem, ela recebe aquela mensagem de quanto ela é importante na vida das pessoas, que o sorriso dela, né, de alegria por entregar aquela mensagem, ao mesmo tempo de ver aquele sorriso do paciente que acaba de ler aquela mensagem, isso é transformador. Muitas vezes a gente fala em humanização, achando que humanização é tudo isso. Uhum. Como nós conseguimos trazer o paciente para nós de uma forma em que ele se sinta bem, né? Que aí é onde entra a emoção também, né? Isso, E isso, a emoção é um fator muito importante dentro de uma experiência que ele vai ter aonde ele for, com né? certeza. Você ser bem tratado é uma obrigação para Uhum. aqueles que têm uma visão, né? é, de presente e de futuro, eu diria, de empreendedor, mas com uma visão de futuro, porque hoje é a necessidade. Sim, A gente sente cada vez mais que o mundo digital, o mundo virtual, está tirando muita comunicação entre as pessoas.
e as pessoas estão extremamente necessitadas de carinho e atenção. Verdade. É isso que você enxerga e é isso que você consegue fluir com os seus treinamentos? Exatamente, doutor. Primeiro eu quero parabenizar você, sua postura e tudo que a gente acompanha, não só no Instagram, mas em reuniões que eu mesma já vivenciei lá na sua equipe. Isso cria um senso de pertencimento que é tão importante desde a ESG ao seu corpo clínico. Essa comunicação transparente que você disse, ela é tão rica porque às vezes aquele processo que você precisa melhorar, só quem sabe que ele não está redondo é a sua SG que está sentada lá ao lado de quem está te aguardando na sua sala de espera, por exemplo, né? Então é muito importante essa comunicação fluida. O nosso treinamento, ele primeiro, nós focamos na mentalidade desse profissional, porque tudo começa na nossa mente. Se eu começo a entender que de fato eu sou uma marca, que eu tenho uma empresa, o meu consultório é uma empresa, que eu impacto vidas através do meu trabalho, que quanto melhor eu sirvo, mais o universo me serve, eu entendo que todas as pessoas que estão ao meu redor fazem parte desse encantamento. E é sobre isso que nós começamos o trabalho. Então, quando esse profissional nos procura, o primeiro trabalho é essa sementinha que nós plantamos dessa mentalidade. E aí sim, ele mesmo vai fazer com que isso chegue na ponta. Porque não adianta a gente pedir para que a sua secretária encante o paciente se ela não se sente valorizada no ambiente de trabalho dela. Ela precisa entender que ela é parte de todo o processo. E em muitos lugares que nós estamos fazendo visitas e até em muitos formulários, porque nós temos formulários que nos mostram a satisfação dos pacientes atendidos nas clínicas que nós trabalhamos, o que a gente percebe é que a própria secretária, ela não se sente parte do processo, porque ela não participa de reuniões, porque ela não vê esse investimento em um treinamento. Alguém contratou, deixou ela ali na recepção e é o livre-arbítrio dela, como a gente brinca, que vai fazer com que ela se desenvolva ou não, porque nunca alguém sentou com ela e falou o que é certo ou o que é errado. E aí, ao invés do feedback construtivo, ela só recebe a crítica. Ela não participa do que é bom, ela não tem um elogio, ela não se sente parte desse crescimento. E aí sempre vai existir a rotatividade, porque hoje nós sabemos que essa geração, ela não é mais como a nossa, né? Que se fideliza a uma empresa e que pensa em fazer ali carreira. Se ela não se sente parte, se ela não vê sentido no trabalho dela, por mais que ela ganhe dinheiro para ela, não serve. Então, doutor, vale muito a pena você dedicar 1 hora da sua semana para sentar com a sua equipe, que é o que o doutor Alexandre faz. Acho que tudo começa por aí, né? Esse é a melhor forma de você engajar todo É mundo. exatamente isso, gente. Se trata de, a gente fala muito de jornada e experiência do cliente, mas a jornada e experiência do cliente, ela depende de como você lidera uma equipe. Se você não fizer com que a sua equipe ela tenha a sensação de pertencimento e mostrar que a marca da equipe é a marca individual de cada membro dela. A partir do momento que elas entenderem o que é marca, brand, posicionamento, isso muda Muda. também. O jogo muda completamente. Por quê? Porque a gente sempre vê, e diz assim: ah, eu não vou vestir a camisa da empresa. Ninguém está vestindo a camisa da empresa. Cada um está vestindo a sua camisa. Porque muito mais fala do colaborador individualmente, ou de quem seja o profissional individualmente, né? Que Uhum. isso tudo vai levar a elevar a marca também. Mas a sua marca é feita por você, né? Por cada colaborador, por cada profissional. E isso serve para o seu lado profissional, como serve para o seu lado de vida pessoal. Então, Sim, se você planta o bem, se você faz o bem para as pessoas, tudo isso você recebe em troca. E a partir exato. do momento que esse posicionamento fica claro para cada um da equipe, isso aí é o passo para que você consiga alavancar
todos os seus objetivos. Exato. E até voltando no que nós estávamos falando do recrutamento correto, né? Esse desenho do plano estratégico, ele é fundamental para que você entenda os seus próprios valores. O seu DNA, a sua equipe precisa também comunicar os seus próprios valores. Não tem como eu contratar alguém que é totalmente diferente daquilo que eu acho que é correto, que ela age e acredita em coisas que eu não acredito. Vai ter um choque de realidade no dia a dia. E a gente convive muito mais com a equipe de trabalho até do que com a nossa família, né? Então, Exatamente. não que as pessoas que eu vá contratar tenham que pensar como eu, não é isso. Até porque a gente se complementa com pessoas diferentes. Mas os valores precisam ser ali definidos. Se eu tenho, eu valorizo o atendimento às pessoas, se eu valorizo pessoas e quem está na minha equipe não valoriza pessoas e só valoriza processo, não vai dar certo, né? Já tem ali uma quebra Eu acho que o primeiro passo, né, é gostar de de pessoas, né? gente. Se você não gosta de gente, eu tenho uma secretária, olha, ela é excelente, ela faz isso, 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 mas ela não dá um sorriso, ela não gosta de falar, ela é muda, por exemplo, né? Ela não gosta de falar com pessoas. É uma grande dificuldade você conseguir isso, né, com essa pessoa. Ou você Sim. consegue que ela entenda isso, que isso é importante para a vida dela, ou fica muito difícil você ter, né, uma colaboradora que não goste de gente, não goste de pessoas, cara fechada. Por quê? Porque dentro desses processos que a gente fala, existe algo muito importante. Como a gente ter uma padronização dessa humanização. Isso. Não adianta doutor João, ele ser um excelente profissional, ele atender super bem, se doutor José é um outro profissional da empresa que ele encaminhou e ele atende de uma forma totalmente diferente, totalmente fora dos padrões, né? Desde você abrir a porta para o seu cliente, né? Recebê-lo com aquele sorriso, né? Fazer com que aquele ambiente seja para ele um ambiente mais intimista, né? E que deixe ele à vontade, tudo isso tem que ser um protocolo seguido e padronizado por todos os profissionais. E Perfeito. sem esse treinamento, você não consegue o quê? Padronizar esse atendimento. Exato. E aí sempre você vai ter situações postas que vai levar a uma experiência indesejada. E quando a gente fala em experiência, eu gosto muito de falar de exemplos de empresas Uhum. bem-sucedidas. Tem aquela empresa que você vai lá, por exemplo, eu gosto muito da área de alimentação, né? Você vai para um determinado restaurante e você gosta muito. E você chega lá, toda a vida ela tem o quê? A comida é a mesma, o mesmo sabor, ou seja, existe ali o quê? Um Um padrão. padrão, né? Do mesmo jeito, se for para um consultório, né, uma clínica, se você criar um padrão de atendimento, né, onde você gere, hoje, principalmente, né, você gere um cafezinho, é um cappuccino, é uma água, é um chamate, é um biscoitinho com a logomarca da clínica que a gente Uhum. tem. Ou seja, tudo isso você gera conectividade. Os pacientes, muitas vezes, eles já chegam pedindo cappuccino. É. Nem sobe para atender, mas sai, eu já quero tomar um cappuccino. Então tem lá uma pessoa responsável de dar essa, enfim, oferecer esse serviço e que leva também a alegria e sorrisos para os Isso. pacientes. Criar Então, memória, né, doutor? cria memórias afetivas. E aquilo fica marcado, fica registrado. Fica. Às vezes ela vai com outra pessoa, fulana já me disse que aqui o cappuccino é muito bom. É Uhum. um exemplo que eu estou falando de personalização, né, do nosso atendimento. Por exemplo, todos os nossos pacientes, eles recebem uma escova só no primeiro atendimento, já no Uhum. primeiro atendimento. Quando ele fecha o tratamento, ele recebe eh, um, existe um padrão já do que ele vai receber, Uhum. seja um kit com escova, com pasta e algo mais, né? Então, para cada situação, a gente tem lá desenvolvido,
né? Um protocolo, um kit para... Não é nada, mas é uma forma também de mostrar o Claro. quanto a gente gosta e quanto a gente sabe disso é importante quando a gente tem algo positivo que a gente pode passar para o paciente. Eu acho que tudo isso é válido. Então, eu acredito que o encantamento ele é formado por muitas nuances, Muitos detalhes, né? inclusive da forma como você se expõe, explicando, né, entendendo a dor do paciente. Né? Muitas vezes a gente achei muito bacana. Tivemos esse ano uma imersão e eu pedi para cada profissional falar como é que ele se comporta diante de alguns cenários. E aí eu achei muito interessante quando uma profissional falou, eu falo muito no espelhamento. Então, o paciente tem dor, você diz, você está com dor? Não, você diz, que conversa, não está sentindo dor? De jeito nenhum, você está ali criando o quê? Né? Um Um rapport, rapport, realmente, né? né? E aí, a partir do momento que você entende a dor do outro, será que todos nós estamos preparados para entender a dor? Ou se a gente só olha para o nosso umbigo e não vê do nosso próximo? Uhum. Então, a forma como nós nos posicionamos, a forma como nós nos comunicamos com o outro, diz muito mais da gente do que do outro, né? Exato. Então, se a gente leva amor, a gente leva carinho, né? Servir o outro, com certeza, né? O feedback vem e vem muito positivo. E eu fico Sim, muito feliz quando eu recebo elogios da nossa equipe, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. sem Então, dúvida. para vocês que buscam fazer diferente na carreira profissional de vocês ou na vida empresarial de vocês, não deixem que o amadorismo tome conta dos seus negócios. Vocês precisam de ter próximo pessoas profissionais sérias, competentes, que têm larga experiência para ajudar a alavancar o seu negócio. Daniela é um exemplo, né, de que passou por muitas empresas, teve larga experiência sobre todas elas e pôde, né, implantar isso na área da saúde, que eu acho, embora ela diga que, né, a parte hoteleira é muito semelhante, eu acho que a parte da saúde talvez seja a área que mais requer cuidado e atenção, pelo nível de comprometimento que muitas vezes vem o paciente. Na maioria das vezes, eu não estou dizendo que são todas, mas na maioria das vezes eles vêm com dores. São Sim. dores na área, por exemplo, odontológica, dores por não poder sorrir, dores por não poder mastigar, dores de dente de verdade por uma Uhum. cárie, né? São dores físicas e Dores emocionais, físicas, né, dores doutor? emocionais, É. seja na parte médica, onde tem, né, várias doenças que podem levar a essas dores. Então, esses pacientes, eles não chegam muitas vezes bem, né, Uhum. emocionalmente e muitas vezes até fisicamente. Então, o carinho e a atenção, ele tem que ser É redobrado. dobrado. Daí a importância de um trabalho sério como o seu, para que a gente possa gerar uma conexão positiva para que amanhã ele diga: cheguei com essa dor, mas essa dor foi eliminada. Sim, Em todos os sentidos, né? Não só físico, mas como ele teve ali um lado emocional, uma experiência positivo. positiva emocional. Eu acho que isso é que faz a grande diferença para aquele que empreende na área da saúde. Sem dúvida, doutor. E até acrescentando no que você já colocou tão bem, eu sou suspeita para falar porque eu já tive várias pessoas da minha família que foram cuidadas lá na clínica do doutor Alexandre, inclusive meu marido, né? Então a gente percebe que é genuíno. Uma pergunta que eu sempre recebo é, Daniela, mas eu vou ter que investir muito para ter essa experiência, né? Vou ter que gastar muito dinheiro. Não, gente, experiência é atitude, não é luxo, não. Experiência é o que muda o seu negócio se você tiver essa mentalidade que o doutor já tem. Ele citou aqui um gesto que muda já a primeira percepção que o seu paciente tem de você e que faz ele se conectar verdadeiramente com você, com o seu cuidado, que é você levantar da sua cadeira e buscá-lo na porta do seu consultório. Na sua casa, quando você recebe uma visita, que é muito importante para você, ela que abre a porta e entra e você está lá sentado no sofá para aguardá-la? Não, né?
você vai receber essa pessoa na porta. E por que será que a gente se dá o luxo de, no nosso ganha-pão, a pessoa mais esperada, a gente fica sentado esperando com que ela chegue na sua mesa, doutor? Então, muitas vezes são atitudes que a gente mesma faz ali corriqueiramente, já vira no automático e a gente acaba desvalorizando aquela pessoa que é tão importante, aquela vida que você escolheu cuidar. Porque na área da saúde nós escolhemos cuidar, né? Diferente de outras áreas que podem se dar o luxo de falar que hoje eu vou ligar só o computador, na nossa não, nós escolhemos cuidar. Então é isso, experiência é atitude e começa com essa mente que o doutor já implementou lá na Oral Estética que a gente acompanha todos os dias. Dentro das inúmeras empresas que você atende na área da saúde, como você vê a importância da organização, né? Principalmente do trabalho, eu diria, se trabalho em equipe e clima organizacional. Como você tem conduzido isso, né? Linkando com a liderança? Porque eu diria que você tem um gestor, né? Muitas vezes esse gestor ele está abaixo, né, do diretor, do CEO dessa Sim. empresa, né, o dono, no caso, pode ser. E aí, como você trabalha liderar? Porque hoje eu vejo, né, que nem todo mundo tem a maturidade para gerir um negócio, né? Uhum, Eu estou falando aqui se for uma gestora ou um claro. gestor de uma empresa. E aí, como você conduz para que, primeiro, ela tem que ter um senso de liderança. Sim. E como você conduz dentro desse processo, que ela saiba, né, ouvir, porque eu digo que um dos grandes. E cada dia mais eu aprendo a ouvir. Porque a escuta ativa, como foi falado, ela é muito importante. Porque muitas vezes você fala sem entender o outro antes. E quando você passa a ouvir, você é muito mais assertivo, né, com relação à comunicação com o outro. E quem gere, quem está na gestão, é muito importante, antes de tomar decisões, escutar a equipe, Uhum, para que tudo isso seja uniforme, né? E não se sinta que está sempre tendo algo que não é que todo mundo, né? Não é aquela coisa confortável. E no seu caso, quando você pega um treinamento que é gestão de pessoas, como é que você faz esse trabalho de unificar, né, esse entendimento e saber qual a função que cada um desempenha, né? Primeiro, acredito que você separe o que é a função de cada um sim. e como é que essa equipe enxerga o gestor, o líder ali, né? E como o líder enxerga a equipe, porque isso é muito importante. Talvez uma das maiores dificuldades, muitas vezes, é que os funcionários, os colaboradores, eles não atendem, né, a visão do gestor, ou seja, não está compatível. Porque quando isso tudo flui, é a melhor coisa. Uhum, Mas acredito que você, pela sua experiência, você deve ter, eu não sei se um percentual muito grande de situações que você tem que organizar, né, sim. esse contexto. Como é que você faz esse trabalho? Como é que você vê? Que percentual você vê, né, que os maiores problemas estão muitas vezes em eles se entenderem, né, qual é a função do gestor, ou muitas vezes pode ser que o gestor ele não tenha realmente essa visão, né, de gerir um negócio. Porque pode ser, às vezes ela está como gestor, mas Uhum, ele não tem ou a maturidade e tal. Então, assim, às vezes ela precisa de ter um treinamento para poder ela liderar o processo. uhum. Porque eu acho que a grande dificuldade também de quem empreende hoje é você ter as pessoas certas nos lugares certos. Ou treinar bem essas pessoas para que elas possam atuar de forma independentes, mas ao mesmo tempo harmônicas. Sim, doutor, a liderança, ela exerce um papel fundamental e ela precisa entender que liderança não é cargo. Eu não me imponho aquilo que eu quero que a equipe me ajude a fazer. Eu tenho que me colocar com eles e aí juntos nós vamos
executar, porque como você bem colocou, eu não visto a camisa da liderança, eu visto a minha camisa e se for bom para mim, eu executo aquela tarefa. Então, o líder, ele precisa muito trabalhar a comunicação não violenta. O que a gente percebe muito hoje é que a liderança, ela quer impor, ela não se conhece, ela não tem autoconhecimento e ela não trabalha as emoções, as próprias emoções. Quando ela se conhece, a gente tem inclusive uma psicóloga que atua conosco nesse papel do desenvolvimento da liderança, porque quando ele está ciente de que o papel dele é unir e não segregar, a gente consegue fazer com que uma comunicação não violenta aconteça dentro da equipe e todos se sentem parte. Quando o líder ele tem muito mais vontade de aparecer do que de contribuir, quando ele é aquela pessoa que, para ele, a meta é mais importante do que a pessoa, ele acaba afastando o time. Claro que a meta é muito importante, mas eu preciso me sentir importante perante aquela meta, senão eu não vou executar aquela meta. A meta, ela precisa ser algo bom para mim. Se for bom só para a empresa, eu não vou fazer parte daquilo ali. Então, o líder, ele precisa ser, e a gente fala que é um papel bem difícil no mundo de hoje, porque ele está no meio do sanduíche, né? É a equipe que muitas vezes não é da mesma geração que ele, que não tem essa mesma visão que ele do crescimento, às vezes quer colher antes de plantar, né? E ele precisa ter essa sensibilidade de conhecer todas as pessoas da equipe, porque conhecendo ele vai saber como trazer essa pessoa para o time dele. Ele vai saber contribuir com essa pessoa. O líder, ele não é aquele que sobe primeiro, muito pelo contrário, ele é aquele que mais serve e que faz com que o holofote esteja dentro da equipe. E muitas vezes não é isso que a gente percebe. Muitas vezes a liderança é o cargo, eu estou no cargo e quero que você faça por mim. E aí a equipe com certeza não vai contribuir. Então é muito da comunicação, do autoconhecimento, de trabalhar todas as habilidades que ele precisa ter, que está muito ligada à comunicação e conhecer cada um da sua equipe. Realmente entender qual é ali o parafusinho que ele precisa Preciso mudar. apertar e o que ele precisa também deixar um pouquinho mais frouxo. Você deixou uma coisa muito importante que dentro da sua equipe existe uma psicóloga. E eu Existe. acho que a psicologia é uma área que necessita muito, né? Para fazer esse seu trabalho de gerir Sim. pessoas. Porque cada vez mais, né, nós vimos essa geração, principalmente mais jovem, uma certa dificuldade, né? De perseverar, de ter Uhum. resiliência, de ter maturidade, Prioridade. né? De ter esse crescimento profissional. E muitas vezes, né, você está diante de. Você precisa de pessoas mais jovens, né? Muitas vezes são pessoas mais jovens no seu quadro, e que, às vezes, pode ser que uma seja uma líder mais jovem do que aquela que tem 10 anos a mais. E muitas vezes existe até, né, esse sentimento de que não quer ser liderada. Então, Uhum. tem uma série de questões, né, que é muito bacana quando a gente consegue todo mundo entender a função de cada um, né, o que é que cada um está se propondo a fazer e que todo mundo foi treinado para aquilo. Quando isso entende, né, tudo isso faz com que os resultados venham. Sim. Hoje eu sou muito feliz porque consegui fazer com que toda a equipe ela tivesse essa sensação não só de pertencimento, como de entendimento, né? Porque no passado eu já tive equipes que tinha muita fofoca, que tinha muito isso e aquilo, e a gente foi eliminando as peças que... E graças a Deus a gente consegue hoje ter uma harmonia, né, dentro de uma estrutura de empresa, né? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que se vai construída ao longo do tempo. Então, eu acredito que o seu papel ele é crucial para quem hoje, né, precisa padronizar os seus processos, precisa padronizar o seu atendimento, fazendo com que ele flua de uma forma que gere uma experiência positiva. Então, eu queria lhe agradecer, Dani, Eu que pela, agradeço. pela maravilhosa aula, na verdade, aqui bate-papo, onde teve muitos insights valiosos, que eu acredito que vai ajudar muitos profissionais da área da saúde a entenderem também a importância
de fazerem com que a gestão de pessoas seja algo profissional. Porque não dá para você ser um profissional e você não ter próximo a você pessoas que sejam extremamente profissionais. Porque senão há um conflito, Com né? certeza. E esse conflito não vai gerar, né, um resultado positivo, né, daquilo que você, como profissional, busca. Então, fica aí a dica para aquele que busca mudar a mentalidade, melhorar os seus negócios, melhorar a performance do seu negócio, ter uma visão diferente. Não deixe de procurar entender o passo a passo, porque em breve nós vamos ter cursos voltados para mentorias voltadas para essa área de gestão de pessoas. E com certeza tem muitas novidades que vão vir por aí. Muito obrigado, Dani, por ter a oportunidade aqui da gente ter esse bate-papo no Oralcast. E para nós é extremamente feliz de ter cada um de vocês podendo ajudar cada vez mais a classe médica, odontológica como um todo. Nós que agradecemos, doutor. Para a gente é uma honra contribuir com essa audiência. E eu quero deixar aqui como frase final, como um insight final para você, de que experiência é o novo marketing. Experiência não é luxo. Experiência é o novo marketing que vai te ajudar a se diferenciar no mercado. Então, investir em experiência é o caminho para que você ganha aí retorno de tudo aquilo, todo o tempo, dinheiro e cursos que você já investiu para ter a formação que você tem. Muito obrigado e Obrigada. até o próximo Oralcast.